O relator do processo contra o deputado Glauber Braga no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado Paulo Magalhães, votou nesta quarta-feira, dia 2, pela cassação do mandato do parlamentar. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, sacanagem isso aí, hein? Afastaram o Gabriel Costenaro do MBL, afastaram o Benjamin Pontes, que tem ligação neonazi, a gente deu essa informação em primeira mão aqui no Meteoro. Limparam a barra do MBL e agora foram para cima do Glauber. Assim, foi uma sessão covarde desse relator, esse Paulo Magalhães, e o Glauber reagiu à altura. Importante dizer, né, gente, mostra também os grandes problemas que são as alianças do Lula. O Paulo Magalhães não é do PL, é do PSD. É da base do governo e tá caçando o Glauber. Tem todo um processo ainda em cima disso, o Glauber vai batalhar certamente, tem o plenário. Ele fez um discurso emocionante, agradeceu a Sâmia, agradeceu a Erundina, se emocionou. A gente vai mostrar trechos, mas vamos para a notícia primeiro, que ele é o que eu falei para você, Sofia, antes de começar. Eu acho que ele tá se preparando para o pior, mas tá indo brigar, né? Eu acho que tem que brigar até o último instante, né? Notícia do G1. Conselho de Ética, relator pede que Câmara casse o mandato de Glauber Braga por chutar militante do MBL. Votação deve ocorrer na próxima semana e, se aprovado, o parecer vai a plenário. Cassação requer 257 votos sim. Discussão em abril de 2024 evoluiu para agressões e brigas. E aí a Globo também dando lenha para o MBL, né? Relator do processo contra o deputado Glauber Braga, no Conselho de Ética da Câmara, deputado Paulo Magalhães, votou nesta quarta pela cassação do mandato do parlamentar. O parecer de Magalhães afirma que Glauber cometeu desvios de conduta ao expulsar aos chutes um militante do Movimento Brasil Livre do interior da casa em abril de 2024. Agora eu quero saber, Sofia, e o que o Marcel Van Hatten faz? E o que o Eduardo Bolsonaro faz? E o que a Zambelli faz? Não é desvio de ética também? De conduta? Pois é. Né? A Zambelli que xingou um cara do PSB. Não aconteceu nada com ela. A Zambelli, aliás, está acumulando processos, né? Tá um negócio assim que é uma loucura. Diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado do deputado Glauber Braga extrapolou dos direitos inerentes ao mandato, abusando assim das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática de conduta sendo cabível. No caso sob exame, a sanção da perda do mandato, argumentou o deputado. As conclusões do Paulo Magalhães ainda precisarão ser votadas pelos membros do Conselho de Ética, que podem aceitar ou rejeitar o parecer. A pedido do deputado Chico Alencar, a votação foi adiada e deve ocorrer somente na próxima semana. O que eu achei legal do discurso do Glauber, pinçou os bolsonaristas e o pessoal do Centrão em cima da questão das emendas parlamentares, que tem sido uma pauta recorrente do PSOL e que tem sido tocado pelo Flávio Dino. Inclusive acusou o relator de ter sido beneficiado das emendas que depois foram investigadas pelo Flávio Dino. Eu acho que, e ele pontou muito bem, ele diz, a cassação dele tá vindo por conta do Arthur Lira, por conta dessa articulação organizada do Centrão. Então, Sofia, não tem nada de conduta antiética, tá? O Glauber foi muito suave com esse Costenaro, não aconteceu nenhuma agressão física, o que aconteceu foi o cara tentando invadir o Congresso e ele reagindo, né? E principalmente aos ataques à mãe dele, que morreria poucos dias depois. E aí vamos para o primeiro corte aqui do Glauber, em que ele fala da perseguição inaceitável dele. Vou trazer aqui esse vídeo, esse trecho que o Thiago Barbosa postou no X Twitter. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. O relator se orgulha em dizer, que é contra a cassação de colegas. E isso faz, então, com que ele... Aliás, muito, muito corajoso. Ele tá descendo a lenha no cara, o cara tá do lado dele. Tem só um outro cara ali no meio, mas assim, é esse de cabelo branco que tá ouvindo o Glauber descer a lenha nele. Vamos lá. Justifique o voto abstenção em relação à cassação do senhor Chiquinho Brazão. Lembrou da família Brazão também.
Eu estou do lado do relator que disse que não gosta de caçar colegas e por isso se absteve em relação à cassação do senhor Chiquinho Brazão. Para quem não lembra, Chiquinho Brazão, nas investigações da Polícia Federal, acusado de ser o mandante de matar a Marielle. Não é de chutar um cara do MBL. E a Câmara tá passando pano para isso, tá? O Chiquinho Brazão já foi expulso do partido dele, tá preso e não caça o mandato. Agora, do Glauber tem que andar o processo? Que história é essa? Vamos lá. Eu aproveito para dizer que há bastante tempo também já falavam para mim de uma articulação para botar no mesmo período, no plenário da Câmara dos Deputados, a votação da cassação do senhor Chiquinho Brazão junto com a minha cassação, para que isso gerasse algum tipo de desconforto em parlamentares ou na mobilização da esquerda. Conosco não vai funcionar. A memória, a vida, a luta de Marielle está acima de qualquer articulação que pudesse se preocupar mais com o nosso mandato do que com aquilo que ela deixou de esperança, de vida, para que a gente possa superar essa realidade apodrecida da política brasileira. Nesse primeiro corte, ele lembra do caso Marielle Franco. Aí, Sofia, tem um outro corte aqui que ele aponta a questão das rachadinhas. Das rachadinhas, não, das emendas parlamentares. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vamos lá. Obrigado pelo superchat aí, gente. Vamos lá. O ex-presidente da Câmara, deputado Paulo Magalhães, o senhor sabe quem foi o deputado mais votado do município de Ituaçu? Foi o senhor. Do município de 11 mil habitantes, ele teve 5 mil votos na cidade. E na lista suspensa por Flávio Dino, 2 emendas de orçamento secreto de mais de 2 milhões de reais. Belo Campo, mais 2 milhões de reais na lista de orçamento secreto indicado pelo deputado. Presidente Jânio Quadros, mais 2.499.000 de orçamento secreto indicado pelo relator. Itaju do Colônia, mais 1.291.730 de orçamento secreto indicado pelo relator. Isso numa lista só. Em uma lista só. Anagé, mais emenda de orçamento secreto indicado pelo relator. Está aqui a lista. Eu poderia ir citando município por município em que isso aconteceu. Eu não estou lutando contra o que é o relatório aqui feito pelo deputado Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra a compra de apoio político que já estava pré-datada, Sim. pré-fixada, a partir daquilo que ele indicou de orçamento secreto em articulação com o senhor Arthur Lira nessas cidades. Eu desafio o relator a dizer que não foi ele quem fez a indicação desses recursos de orçamento secreto em pacto com o ex-presidente da Câmara. Pacto. Pelo menos é uma oportunidade para dizer a real, né, Sofia? Sim, sim. Vamos ver. Eu acho que assim, essas falas do Glauber
Sejamos sinceros, não ajudaram em nada a situação dele. Não, Não, sabe? Isso aí não. ele só conseguiu Eu acho que culpar ele tá jogando com o público, né, ele tá contando exato. que a gente da imprensa vai falar a respeito disso, que isso vai ficar em evidência, tentando empurrar ali nos bastidores pra ver se forçam uma negociação. Isso é Mas uma ele não tá arredando o pé possibilidade. não. Mas ele não tá A arredando o pé outra não. possibilidade é de que ele já está contando com a própria perda de mandato e falou: vou cair atirando. Não conversei com o Glauber, não sei qual dessas E mandei uma opções é mensagem pra ele, ele não me verdadeira. respondeu ainda. Então, não temos como saber, mas são duas interpretações. O que eu posso dizer é que com os deputados aquilo ali não pegou nem um pouco bem. Mas é algo que precisa ser dito. É algo que Sim. precisa ser dito, porque, cara, com essas emendas, primeiro, se abre um espaço imenso para corrupção, né? E segundo, você esvazia completamente o poder executivo. Sim. Não, esses caras, via emendas, eles estão governando o Brasil, tá, gente? O Exato. pessoal às vezes vira, não é passar pano pro governo federal, não, mas o pessoal às vezes vira e faz muitas críticas ao governo Lula, que na verdade não são ao governo Lula, é muita responsabilidade também desse Congresso. Esse Congresso, armado inclusive pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não queria cair, o Bolsonaro abriu os cofres públicos e deixou os caras organizarem um orçamento como eles bem entendem. E virou esse monstrengo que vai se alastrar. Essa foi a verdadeira herança do golpe contra Dilma, o superpoder do Congresso. O Congresso virou um agente que ele sim, ao contrário do que dizem os bolsonaristas sobre o Supremo, ele sim afronta os outros poderes. E Ele daí eu acho esterça, ele pressiona e ninguém faz nada. exato, e daí eu acho super engraçado que ainda tem gente que acha que a solução para o Brasil seria o parlamentarismo. Inclusive a mídia tradicional. Meu Editoriais e amigo, editoriais. você vai querer dar ainda mais poder pro parlamento? Você jura? O que você quer que Enfim, aconteça? Ai, ai. Tem um último trecho só, Sofia. É o bora lá. último, é canto de cisne mesmo do Glauber, mas importante também a fala dele aqui e bem comovente. Vamos lá. Para agradecer, além do Chico, que é do Conselho de Ética e que teve junto também desde o primeiro momento, mas eu não quero hierarquizar de forma alguma adesão ou defesa do mandato. Eu quero agradecer, até porque tenho que utilizar esse tempo de maneira preciosa. Mas eu tomo a liberdade de pedir a vocês para agradecer a duas figuras públicas. Em nome delas, eu vou estar agradecendo a todas e a cada um, que eu sei que vão se sentir representados e representadas também. Eu quero agradecer a deputada federal e companheira de vida e de luta que aguentou durante esse período de 1 ano os momentos mais difíceis e que é, para mim, uma inspiração permanente para seguir firme na luta, apesar de qualquer adversidade. Quero agradecer a Sâmia. E quero agradecer a uma outra figura pública que, se ela, sim, tivesse me repreendendo, aí eu estava falando, por que eu fiz de errado? Eu tenho que rever isso. E eu tenho que fazer uma correção dessa rota. Que eu sei que ela me colocou também um pouco nesse lugar e eu a coloquei nesse lugar para além da admiração política e que eu sinto de coração como uma mãe, que é a nossa amiga Luísa Erundina, viu? Erundina. Para terminar, duas histórias rápidas, agradecendo, repito, profundamente a cada um e a cada uma de vocês e aqueles que não estão aqui, mas que nesse momento eu sei que estão angustiados, estão sofrendo com o que está acontecendo. Meu
muito obrigado por absolutamente tudo, a todas as organizações, forças políticas que estão aqui mobilizados e mobilizadas. A primeira história é uma história real, que eu não participei, porque eu sou nascido em 82, mas que eu ouvi, e ouvi bastante, na época pelo CD, que foi quando Vandré cantou no Festival da Canção, para não dizer que não falei das flores, que tentava fazer com que as pessoas não vaiassem a decisão do júri, mas não tinha jeito, não tinha controle sobre a vaia. E ele termina dizendo algo que, para mim, eu carrego para toda a vida. Ele fala, gente, a vida não se resume em festivais. Vou lutar junto com vocês, até o último minuto, com todas as forças pelo mandato. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quem fraudou e articulou um processo de cassação do nosso mandato, no dia seguinte da votação do plenário, vai continuar sendo um mentiroso. E eu, junto com vocês, vou continuar sendo um militante de esquerda, um militante socialista, porque a luta não se resume ao espaço institucional. É isso, Sophie, é importante esse discurso, né? É importante a gente se posicionar nessas ondas de frentes amplas e alianças duvidosas. É importante. Pois é, frente ampla, menos com a esquerda de verdade. Desculpa, mas a verdade é essa. O governo Lula está mais disposto a conversar com centro-direita, às vezes até com a direita moderada, do que para conversar com o pessoal de esquerda que é mais crítico às ações do governo. A verdade é essa. E nesse ponto, a gente tem que pensar que o Glauber, de certa forma, ele está sendo abandonado pelo governo Lula, assim como está sendo abandonado até por setores de dentro do PSOL, do próprio partido. Sim. Não vamos fazer de conta que isso não está acontecendo. O racha aconteceu, inclusive envolveu a gente aqui em 2 vídeos que a gente fez. O Boulos defendeu ele hoje, mas eu não consigo não pensar que o partido segue rachado e sei lá como é que isso vai se solucionar. Como você falou, a cláusula de barreira é o que mantém todos unidos, né? Exato. E nesse ponto eu queria trazer aqui o superchat do Sil, que eu acho que foi bem acertado. Se o Glauber Braga for cassado, podem saber que vai ser uma porteira aberta para as próximas. O governo não se mobilizar, incluindo colegas e partido, para mim é a única revolta que eu vou ter que carregar. Pois é, isso é aquela história do quando eles vieram pelos comunistas, eu não era comunista, então fiquei quieto, e quando vieram e por assim vai. Quando vieram pelo Glauber, não me mobilizei e fiquei quieto. Quando vierem por outros, vocês estão sabendo. E a Zambelli tá aí, tá, gente? Não aconteceu nada com ela ainda, não, tá? Vai ser condenada, vai ser presa, tal, mas leva um tempo. Agora, a gente não pode entregar companheiro de bandeja. Companheiro que não fez nada. Que esse empurrão não é nada. Exato. É isso, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie, bora. Aí, força, Glauber. Pessoal Força, que tá Glauber. assistindo Fica, ao vivo, Glauber. fica, Glauber. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.